Olá, iniciamos hoje mais uma análise aqui no The Deep Dive e o foco é um conjunto de habilidades críticas, né? Para quem atua na linha de frente da segurança. Avaliação de riscos e pensamento tático na atividade policial militar. Exatamente. São processos tanto mentais quanto metodológicos que buscam, assim, estruturar a tomada de decisão em momentos de altíssima pressão, né? Sempre visando a segurança e a eficácia da ação. E para nossa conversa de hoje, a gente está se baseando no material de instrução interna, olha só, da Polícia Militar de Minas Gerais. É parte do curso de formação de sargentos de 2025. Ah, interessante. O documento foca especificamente em técnica policial militar. E o título é bem direto: Avaliação de risco e pensamento tático. Um material bem interessante mesmo, porque permite a gente observar como se formaliza, né? Como se tenta estruturar o treinamento para situações que, por natureza, são muito fluidas, imprevisíveis. A ideia é criar um framework para a ação, e a nossa missão aqui é justamente essa: tentar desvendar essa estrutura. A gente quer entender não só os procedimentos que são ensinados, mas, tipo assim, a mentalidade por trás deles. Como se espera que um policial pense e haja naqueles cenários que podem ser bem perigosos. Certo. Vamos começar então pela espinha dorsal disso tudo, a avaliação de riscos. O material já começa dizendo que toda intervenção policial tem um risco inerente. O que significa risco nesse contexto específico? Olha, o documento define de forma bem concisa. A probabilidade de concretização de uma ameaça contra pessoa e bens. A palavra central aqui é probabilidade, sabe? Probabilidade. Isso. Não é a certeza do dano, mas sim a chance calculada de que algo ruim aconteça. Entendi. Não é só o perigo em si, mas a chance dele se concretizar. E como é que a avaliação de riscos entra nesse cálculo? Ela é o processo ativo de analisar justamente essa probabilidade. O material descreve como uma análise da probabilidade da concretização do dano e de todos os aspectos de segurança que subsidiarão o processo de tomada de decisão. Funciona assim como uma ferramenta de diagnóstico contínuo, sabe? Diagnóstico. Isso. Essencial para entender a situação e planejar os próximos passos, seja antes ou mesmo durante a intervenção. Compreendo. É aquele passo de ler a situação antes de agir. O documento detalha uma metodologia para isso, certo? Fala de etapas específicas. Sim, são 5 etapas sequenciais. Elas formam um fluxo lógico de análise. A primeira é a identificação de direitos e garantias sob ameaça. Aqui o foco é entender o que está em perigo. Ok. É a vida de alguém? É um bem material? Quais são as circunstâncias específicas do local, do momento? Tem algum histórico relevante? Como é que as vítimas estão reagindo? Qual a natureza do delito? E, muito importante, qual a possível escalada disso? É como tirar uma fotografia inicial bem detalhada do problema. Entendi. Mapear o cenário, então. Uma vez identificado o que está em risco, para onde a análise vai? Aí ela se volta para a etapa 2, avaliação das ameaças. O foco agora muda para o quem ou o que representa o perigo. Normalmente é o suspeito, o infrator, né? Certo. Busca-se, então, coletar informações sobre essa pessoa. Características físicas, estado emocional ou psicológico aparente, tá agitado, tá calmo, sob efeito de alguma substância. Qual a possível motivação? Tá armado? Tem antecedentes criminais? Histórico de violência, especialmente contra policiais? É construir um perfil da fonte de risco, basicamente. Entendido. Primeiro o que, depois o quem ou o que da ameaça. Isso me leva a pensar que o próximo passo, logicamente, seria tentar medir o tamanho desse risco. Exatamente. A etapa 3 é a classificação de risco. Essa etapa é considerada fundamental, porque ela conecta a análise com a ação. Ajuda a definir o nível de prontidão e a escolher a abordagem tática mais adequada. Ah, aí entram os níveis. Isso. O material estabelece 3 níveis de risco, e cada um deles está associado a um estado de prontidão específico. 3 níveis de risco e 3 de prontidão. E como é que eles se diferenciam?
Bom, o nível 1 corresponde a uma baixa probabilidade de ameaça. São aquelas situações mais comuns do dia a dia policial, sabe? Patrulhamento de rotina, abordagens informativas, ações educativas. O estado de prontidão associado é ao estado de atenção. A cor é amarela. Amarelo, atenção. É uma vigilância geral, uma consciência do ambiente, mas sem um perigo iminente identificado. Ok. Amarelo, atenção constante, mas sim um foco específico de perigo. Qual seria o próximo nível? O nível 2 indica uma possibilidade real de ameaça. Aqui já existe algo concreto que justifica uma preocupação maior. Por exemplo, uma fundada suspeita que precisa ser verificada, uma denúncia que parece crível sobre algo acontecendo. A situação exige uma averiguação preventiva mais cuidadosa. Aí o estado de prontidão sobe para estado de alerta associado à cor laranja. A percepção de perigo fica mais aguçada, o policial já está mais preparado para uma possível escalada. Laranja, alerta, a situação exige mais cautela, mais preparo. E qual seria o nível máximo? O nível 3. Ele é ativado quando o dano já está acontecendo ou quando existe um risco claro, real e iminente de acontecer. São as intervenções mais repressivas, né? Onde a confrontação é provável ou já está em curso. Entendi. O estado de prontidão correspondente é o estado de alarme, a cor vermelha. Esse é o nível de prontidão máxima. O policial deve estar totalmente preparado para agir, inclusive com o uso da força, se for necessário, para controlar a ameaça. Amarelo, atenção, laranja, alerta e vermelho, alarme. Uma escala progressiva parece que calibra a resposta mental e física do policial para cada situação. Depois de classificar o risco, o que mais precisa ser considerado nessa avaliação? Aí a análise se volta para dentro, para a própria capacidade de resposta. A etapa 4 é a análise das vulnerabilidades. A pergunta aqui é: a gente tem os recursos necessários e adequados para lidar com esse risco que foi identificado e classificado? Certo, vê se dá conta do recado. Exato. Isso envolve avaliar as competências técnicas e táticas da equipe que está ali no local, verificar se o número de policiais é suficiente para ter uma vantagem segura, o que eles chamam de supremacia de força, e checar a disponibilidade e a funcionalidade dos meios materiais. Tipo armamento, colete. Isso. Armamento compatível com a ameaça, coletes balísticos, equipamentos de comunicação, viaturas, tudo isso. É fazer um balanço realista da própria força. Uma checagem de recursos bem crucial. Então, identificou o problema, a ameaça, mediu o risco, verificou a capacidade de resposta. Qual que é o último elo dessa corrente de análise? É a etapa 5. Avaliação dos possíveis resultados. Essa etapa introduz uma análise de custo-benefício e das consequências. O policial deve tentar projetar os efeitos prováveis das diferentes linhas de ação que ele pode tomar. Pensar no depois. Justamente. Qual o impacto de intervir agora versus esperar por reforços? Quais as consequências para a vida das pessoas envolvidas, para a ordem pública e até para a imagem da instituição policial? É um exercício de antecipar as ramificações da decisão tática. Essa estrutura de 5 etapas parece criar um caminho mental bem definido, né? Do diagnóstico inicial até pensar nas consequências. Funciona quase como um roteiro para pensar sobre pressão. Exato. E é importante notar, como o próprio material ressalta, que mesmo seguindo essa metodologia toda, o risco zero é uma ilusão na atividade policial. Não existe. Claro, claro. No entanto, o objetivo é muito claro. O preparo mental, o treinamento baseado nessa estrutura e a disciplina em seguir as normas técnicas aumentam, assim, exponencialmente as chances de um desfecho seguro e eficaz. A metodologia não elimina o risco, mas o torna mais gerenciável. Gerenciar o risco através de um processo estruturado. Isso estabelece a base. Perfeito. Agora, como é que essa análise, que é um pouco mais abstrata, se materializa na ação tática, lá no local da ocorrência? É aqui que entra o tal do pensamento tático, correto? Corretíssimo. O pensamento tático é justamente a aplicação prática da avaliação de risco no terreno. O material define como o processo de análise do cenário da intervenção policial militar, que também é chamado de leitura do ambiente. Leitura do ambiente. Basicamente, é usar as informações da avaliação de risco
para interpretar o espaço físico e as dinâmicas que estão acontecendo ali. Isso envolve mapear mentalmente o local, identificar as zonas mais seguras e outras mais perigosas, estabelecer perímetros, sejam visuais ou físicos, decidir onde concentrar a atenção e, algo muito importante, tentar prever e limitar os movimentos e as ações do agressor. Então, é a tradução da análise para a geografia e para a dinâmica do momento. O documento menciona um tal de quarteto do pensamento tático, como um guia para essa leitura. O que seria esse quarteto? Olha, o material lista os 4 componentes: área de segurança, área de risco, ponto de foco e ponto quente. Embora os trechos que a gente tem não detalhem assim exaustivamente cada termo. E a gente pode inferir a função deles na organização mental do policial, né? A área de segurança seria uma zona de menor exposição, talvez um ponto de cobertura ou de onde se pode observar com mais proteção. Faz sentido. A área de risco é onde a ameaça principal está localizada ou onde se espera que ela esteja. O ponto de foco seria um elemento específico dentro dessa área de risco que exige atenção particular, uma pessoa, um objeto, um movimento suspeito. Ok. E o ponto quente, provavelmente, seria o local ou indivíduo de onde a ameaça mais imediata e direta pode surgir. Tipo, as mãos de um suspeito, uma janela específica numa casa, uma porta entreaberta. Entendi. É uma forma de compartimentar o cenário para facilitar a gestão da atenção e da ação. Quase como criar um mapa mental tático do ambiente. E como é que os policiais são instruídos a realizar essa leitura de ambiente de forma eficaz? Existem perguntas para orientar isso? Sim. O material propõe 3 questões-chave que o policial deve se fazer continuamente para guiar essa leitura e identificar os riscos no ambiente tático. A primeira, onde estão os riscos potenciais nessa situação? Isso é mapeamento. Ok, onde? Estão controlados. E a terceira, se esses riscos não estão controlados, como fazer para controlá-los? Essa já é o planejamento da ação imediata. Perguntas bem diretas e muito orientadas para a ação. Elas forçam uma avaliação constante e a busca por soluções, né? E como essa dinâmica da leitura do ambiente, usando o quarteto, e essas perguntas, se conecta com os estados de prontidão, o amarelo, laranja e vermelho, que a gente viu lá na avaliação de risco? Olha, aqui está uma conexão fundamental que o material estabelece. O processo é super dinâmico. Ao se aproximar de uma situação que já foi avaliada como potencialmente perigosa, digamos, nível 2 de risco, o policial já deve entrar no estado de alerta laranja. A simples aproximação da área de risco já eleva o nível de prontidão. Ah, interessante. A proximidade aumenta antes mesmo do contato direto, como uma precaução. E uma vez lá no local? Bem, ao chegar e iniciar aquela varredura visual da área de risco, identificando os pontos de foco, pessoas-chave, veículos suspeitos e os pontos quentes, elementos de onde pode surgir a ameaça direta, como as manos de alguém que está sendo abordado, portas e janelas de um local cercado, o policial precisa manter controle visual constante. Sempre de olho. Sempre. E dependendo do que for observado, um movimento suspeito, uma atitude hostil, a visualização de uma arma, o estado de prontidão pode e deve escalar imediatamente para alarme vermelho. A prontidão precisa espelhar a realidade percebida do risco naquele instante. Então a escalada da prontidão é uma resposta direta ao que se está lendo no ambiente. E quando um risco se confirma visualmente, o que acontece? No momento em que o policial localiza um risco concreto e iminente num ponto quente, por exemplo, confirma visualmente uma arma na mão de um indivíduo agressivo, aí não tem mais jeito, o estado de prontidão tem que estar no alarme vermelho. Vermelho total. Vermelho total. Não há mais espaço para dúvida. Essa prontidão máxima é o que, teoricamente, permite a reação adequada e necessária para neutralizar a ameaça, seja através de verbalização, uso de força não letal ou, em último caso, força letal, mas sempre buscando a resposta proporcional e a mais segura possível dentro daquelas circunstâncias. Fica muito claro agora como os 2 conceitos, a avaliação de risco e o pensamento tático, se entrelaçam, né?
A avaliação dá o quadro geral, classifica a ameaça, dita a prontidão inicial, amarelo, laranja, vermelho. Isso. Aí o pensamento tático aplica essa análise no cenário real, usando ferramentas como o quarteto e as perguntas-chave para ler o ambiente e vai ajustando dinamicamente o estado de prontidão conforme a situação evolui ali no local. Exatamente. São ferramentas totalmente complementares. A avaliação de risco informa a estratégia geral e o nível de alerta inicial. O pensamento tático executa essa estratégia no nível micro, adaptando-se continuamente ao que acontece no terreno. O objetivo final, como fica bem claro no material, é dotar o policial de um método para reduzir a incerteza e aumentar o controle em situações que são inerentemente caóticas, perigosas, né? Maximizando a segurança de todos os envolvidos. Transformar a incerteza em risco gerenciável, através de método e consciência situacional. Uma síntese poderosa mesmo. Isso nos deixa com uma última reflexão, talvez. A gente viu aqui uma abordagem bem estruturada para lidar com risco e ameaça, com níveis claros de prontidão mental, operacional, no contexto policial. Sim. Será que esses princípios, essa avaliação sistemática de riscos potenciais, a consciência mais aguçada do ambiente e a capacidade de escalar a própria prontidão conforme a necessidade, será que isso poderia ser útil de alguma forma adaptada para qualquer pessoa navegar os riscos do dia a dia fora desse contexto de segurança pública? Olha, é uma pergunta bem interessante. A ideia de ter níveis de atenção conscientes, tipo estar relaxado, mas atento, o amarelo, em ambientes familiares, elevar a vigilância, o laranja, em situações desconhecidas ou potencialmente inseguras, e saber reconhecer um perigo iminente, o vermelho, para poder reagir. Certo. Talvez isso tenha aplicações mais amplas do que a gente imagina. Não necessariamente para confrontar, claro, mas para evitar ou mitigar riscos no cotidiano. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Fica aí a provocação para a gente pensar sobre como a consciência situacional e a prontidão mental, mesmo em escalas diferentes, podem ser ferramentas valiosas para todos nós.